Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a leitura do perfil psicológico do casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Essa leitura vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Mas se você aí está chegando agora e não conhece o assunto, eu sugiro que você assista ao menos 2 vídeos aí no meu canal. Um deles é Raio Fundamental dos Pais, 2 aplicativos poderosos, e o outro é Raio Fundamental, explicação completa. Nesses vídeos você vai conhecer a origem desse estudo e entender o seu desenvolvimento e a sua prática. Vamos lá? O raio fundamental, que representa a identidade externa de Lázaro Ramos, a forma como ele expressa todo o seu potencial interno, é o raio azul claro. E o raio fundamental, que representa a identidade externa de Thaís Araújo, a forma também como ela expressa o seu poder interior, é o raio verde. O raio azul, ele rege o mental concreto e o raio verde rege o físico e o mental. Então, nesse caso aqui, azul e verde não são exatamente raios complementares, mas existe sim uma compatibilidade entre eles da seguinte maneira: as pessoas do raio azul claro, elas buscam segurança, elas buscam pessoas mais enérgicas, mais proativas, que lhe estimulem para a ação. E pessoas do raio verde procuram pessoas mais passivas, mais suaves e profundas, uma vez que ele é muito inquieto, competitivo, combativo. E o azul é extremamente sutil e suave. Pessoas do raio azul claro são extremamente companheiras, pacientes, colaborativas. Costumam ter muita clareza mental, muita racionalidade, pois esse raio ele rege o potencial de comunicação. Então são pessoas que têm muita inteligência reflexiva, porque estão sempre em busca do conhecimento. São muito questionadoras, sempre querendo entender a própria verdade e o significado de tudo. E esse comportamento faz com que eles desenvolvam bastante todas as formas de expressão comunicativa. Pois o azul ele rege a dramaturgia, a escrita, a comunicação, as artes, a música. E toda essa energia cativante do azul promove pessoas extremamente humanas, empáticas, envolventes, solidárias e que amam as pessoas e costumam ser muito inclinadas ao autoconhecimento. E pessoas do raio verde costumam ser destemidas, viscerais, indomáveis, irreverentes, disruptivas,
rebeldes, revolucionárias, pois o raio verde ele rege o potencial instintivo, a inteligência animal, pois essas pessoas elas são muito ligadas a um espírito selvagem. E isso lhes promove um grande magnetismo animal, que faz com que elas tenham muito poder de indução, sedução, percepção, manipulação. Além disso, elas têm todo o potencial do azul e do amarelo, que faz com que elas sejam extremamente profundas e pragmáticas ao mesmo tempo. Isso resulta numa pessoa com grande potencial de ação, de realização. E toda essa potência animal, digamos assim, promove uma pessoa de temperamento muito esperto, que ama desafio, muito articulado, imparável e que costumam se autodominar, justamente para que não sejam dominadas pelo próprio instinto. E a identidade interna de Lázaro Ramos é formada pelo azul índico e pelo azul claro, que significa que ele tem muito potencial de abstração e de comunicação. Então, o azul índico promove um lado enigmático, misterioso, reservado. São pessoas que têm muita resistência psíquica, psicológica. São muito excêntricas, atípicas, diferentes, ritualísticas, profundas. O raio azul índico, ele rege o potencial oculto, a inteligência abstrata. São pessoas que têm uma grande memória espacial, muita facilidade em aprender línguas, lidar com crianças e costumam ter um sexto sentido extremamente apurado, pois são pessoas que captam com muita facilidade as intenções e as energias de pessoas e ambientes, pois elas dominam o subjetivo e sua ação é silenciosa, pois está sempre agindo de maneira sutil no seu campo mental. E o raio azul aparece novamente e ele vem reforçar todo esse potencial artístico do Lázaro Ramos, todo o seu talento na comunicação e toda a sua profundidade reflexiva, pois os seus argumentos são extremamente... E a identidade interna de Thaís Araújo é simplesmente formada pelo raio laranja e pelo lado vermelho. Então, da onde que você acha que vem toda essa exuberância, esse magnetismo, esse entusiasmo, esse jeito intenso da Thaís Araújo? Do raio laranja, pois ele rege a inteligência criativa. São pessoas que têm espírito de artista, pois possuem uma grande expressão corporal. São aquelas que têm presença de palco, dominam o ambiente, têm brilho próprio. O raio laranja, ele rege o luxo, a beleza, a vaidade, o glamour, a sensualidade, o entretenimento. Não é à toa que grandes símbolos sexuais têm o raio laranja.
pois são pessoas muito sensuais, sedutoras, aventureiras e que têm uma jovialidade acima da média. São aquelas que não envelhecem, pois nunca perdem a alegria de viver. O prazer é fundamental em suas vidas. E o raio vermelho já revela um temperamento bastante corajoso, audacioso, destemido, obstinado, pois o vermelho ele rege o potencial físico, a inteligência primária. Então são pessoas que têm espírito guerreiro, costumam ter muita resistência física, um grande potencial de ação, muita habilidade manual, criativa e inventiva. E não é à toa que os maiores esportistas, atletas de alta performance, jogadores de futebol têm o raio vermelho. E essa potência toda reflete numa pessoa com uma natureza peculiar, às vezes são sem filtro, simples, cativantes, enérgicos, sanguíneos, executores, seguros, muito intensos, pois o raio vermelho ele rege o pioneirismo, a liderança, a força física. E agora fazendo o cruzamento do raio fundamental que forma a identidade interna dos dois, olha que interessante. O raio índico, que rege o masculino de Lázaro, ele é o raio complementar do raio laranja, que rege o masculino de Thaís. Isso significa que um completa e fortalece o potencial masculino do outro. Pois o raio índico, ele rege o movimento abstrato, interno, mental. E o raio laranja rege o movimento externo, físico, magnético. Então, um estimula o outro para fora e o outro estimula para dentro. Então, explicando melhor, pessoas do raio índico estimulam pessoas do raio laranja a olhar para dentro de si, a acessar informações do seu mental abstrato, a criar na imaginação. E pessoas do raio laranja estimulam pessoas do raio índico a manifestar, a fazer um movimento externo de atração, de execução. Por isso são raios que se complementam. E o raio azul, que rege o feminino interno de Lázaro, ele é o raio complementar do vermelho, que rege o feminino da Thaís. Então, novamente, aqui, um fortalece o feminino do outro, pois o raio azul estimula o vermelho a olhar mais para dentro de si, a se questionar, a buscar uma paz interior. E o vermelho estimula o azul a agir, a tomar iniciativa, a dar o primeiro passo, a executar, a ser proativo, a sair do mental e ir para a ação. Por isso que eles se complementam. E como eu sempre tenho dito aqui, é muito interessante o seguinte, os relacionamentos, eles não acontecem por acaso. Então você sempre atrai o seu complemento energético de forma inconsciente. E por mais que às vezes um relacionamento pareça incoerente, quando você faz a leitura, você percebe que há uma coerência, que há
algum tipo de compatibilidade. E essa leitura mostra exatamente, né, o tipo de compatibilidade que existe entre o casal em função dos seus raios complementares. Então essa leitura indica que esse casal ele tem muita afinidade subjetiva, mental, física e emocional. E eu vou parando por aqui. Essa foi mais uma breve leitura. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Também, se quiser sugerir um casal ou alguma celebridade para eu fazer a leitura, fique à vontade e escreva aí nos comentários. E eu vou continuar trazendo leituras individuais e de casais para que você entenda cada vez mais a dinâmica dos raios fundamentais na prática. E se você aí tem interesse em conhecer os seus potenciais e também deseja conhecer os potenciais do seu parceiro ou parceira, também para verificar o grau de compatibilidade entre vocês, solicite já a sua leitura de perfil psicológico e conheça melhor o seu parceiro e comece também a expressar e a desenvolver todo o seu potencial, uma vez que, na maioria dos casos, os seus potenciais estão completamente adormecidos, porque você não tem nem noção de determinados dons, habilidades e de inclinações que você tem, pois estão ocultas aos seus olhos. Então, eu vejo você na próxima leitura e um grande beijo.